Recebemos agora neste jornal o físico Carlos Filhais. Professor, bem-vindo, uma boa tarde para Olá, si. boa tarde. Vamos ter aqui como tema à cabeça uma diretriz que é bem real, sem recurso à inteligência artificial, mas que, enfim, incide sobre uma das cidades onde quase tudo é permitido, mas onde agora são colocados limites aqui, exatamente. Sim, a cidade é de Amsterdão e, de facto, é uma cidade extremamente liberal. Quem lá foi sabe, sei lá, algumas drogas são lá permitidas, quer a venda, quer o consumo, a prostituição está à vista, etc. Mas agora o município, por maioria, decidiu que a publicidade dos espaços públicos está proibida, tudo o que tenha a ver com emissões de dióxido de carbono, o que significa agências de viagens, quer sejam aviões para ir para destinos longínquos, quer cruzeiros, etc., quer propaganda a carros que consomem, que não sejam elétricos, quer ainda, veja-se, carne, o que significa, sei lá, anúncios, passa a publicidade a Big Macs ou a qualquer outro tipo de carne mas de não, vaca. Não necessariamente fast food, portanto... Não, a questão não é contra o fast food, a questão é de metano, de dióxido de carbono e de metano, que são os dois principais gases de efeito de estufa. Portanto, é invocada, digamos, a questão ambiental. E, portanto, para não haver prejuízo da saúde pública, que é global, não há um ar de Amsterdão, a cidade, pelo menos naquele espaço restrito, diz que não há publicidade a coisas que sejam emissoras de dióxido de carbono e, portanto, é uma cidade, digamos, que se está a tornar muito ecológica. A gente já sabia que andava de bicicleta em Amsterdão e que aí já poupava nas emissões, não é? Mas agora, enfim, é uma coisa mais severa e vem na linha, enfim, não é inovação. Há outra cidade dos Países Baixos que já fez o mesmo, que é precisamente a capital Haia. E nesse, já foi aqui há algum tempo, e nesse sítio as agências de viagens reclamaram, porque em nome da liberdade de imprensa, em nome dos interesses comerciais até, porque é que não podemos pôr anúncios? E foi a tribunal. E o juiz decidiu que a saúde pública tinha mais valor que os interesses comerciais. E, portanto, o mundo está a mudar e é bem visível. É esse o futuro. No fundo, Amsterdão acaba por estar na vanguarda. É isso que eles querem afirmar, quer dizer, é dizer assim, nós... É um gesto simbólico, bem entendido, quer dizer, certo, claro. as contribuições líquidas para o ambiente, enfim, é mais do domínio, digamos, fazem publicidade para a cidade. Venham aqui porque isto é uma cidade que não defendemos, digamos, o prejuízo do ambiente. É isso que eles estão a emitir, a mensagem é essa. Mas, enfim, quer dizer, eu sou contra todos os tipos de fundamentalismo. Isto parece uma coisa absolutamente fundamentalista. Parece excessivo. Parece um bocadinho excessivo porque a publicidade, quer dizer, quem vê pode ser levado, mas também quem vê, e uma pessoa vê cada coisa em que não liga, não é? Sim. Quer dizer, mas a publicidade serve para isso mesmo, para... Exato, eu sei que exerce sempre a influência, mas aqui é uma questão política. Foi o município com partidos que lá têm mais pressão que aqui, ecológicos, os verdes, o Partido dos Animais, não é? Etc., que conseguiram votar esta proibição. E quem manda no município são os eleitos pelos cidadãos. Portanto, é a democracia a funcionar. Contra isso não há nada a dizer. Muito bem. Professores, vamos falar também aqui do genoma humano a propósito da morte do cientista que o descodificou. De certo modo, não foi ele apenas, mas ele desempenhou um papel essencial. Estou a falar de J. Craig Venter, que acaba de morrer em San Diego, Califórnia, com 79 anos, de complicações derivadas de um cancro. O que se passou foi, no final do século passado, houve um projeto grande, muito caro, internacional, envolvendo os Estados Unidos, mas também o Reino Unido, a França, a Alemanha, China também, mas principalmente Estados Unidos e Reino Unido, e centrado muito nos Estados Unidos, que era um projeto público de descodificação do genoma humano. Estavam prontas as ferramentas e era uma questão de trabalho intenso, de colaboração, para conseguir saber exatamente qual é a sequência das letras. Claro que há pequenas variações entre nós, pode haver, sei lá, 0,1% de diferença do genoma, talvez um pouco mais, mas não muito mais. E, portanto, basicamente somos a mesma espécie
e partilhamos, digamos, o essencial, nós é quem nos vê, somos todos, só uma espécie humana, Homo sapiens. Então tratava-se de saber qual é a sequência de letras, que são grupos químicos, na molécula do ADN, que é a molécula que está dentro dos núcleos de todas as células que nós temos e que são a nossa identidade. É, no fundo, quebrar esse código. Conseguiu-se isso, e foi anunciado em conjunto pelo Presidente Clinton e pelo Tony Blair em 2000, mas teve de ser acelerado e teve de haver uma decisão política, porque este Craig Venter, que agora faleceu, que era um bioquímico, fez uma empresa em 1998, portanto quase no final do século, chamada Acelera Genomics, e essa empresa trabalhou em técnicas inovadoras, acelerou e conseguiu fazer mais rápido que o projeto público, que estava a gastar muito dinheiro. O que é que aconteceu? Eles estavam quase até a bater o projeto público, portanto eles conseguiram adiantar-se tremendamente porque tiveram uma capacidade enorme de inovação. É um exemplo do privado. Isso não é concorrência desleal. De algum modo. De algum modo. Mas o que é que foi? A política mandou dizer, desculpem, nós gastamos aqui este dinheiro todo, nós estamos quase a acabar, vocês juntem-se a nós e fazemos as pazes e denunciamos em conjunto. E, portanto, houve um acordo feito rapidamente lá, e aí, digamos, os presidentes, os primeiros-ministros, desempenharam um papel e foi dizer assim, sim senhor, vocês também têm os louros, mas ao mesmo tempo que nós, e fez uma espécie de empate. Por outras palavras, eles não trabalharam em conjunto. O que chegaram foi praticamente aos mesmos resultados e decidiram anunciar ao mesmo tempo. Portanto, o projeto depois foi encerrado em 2003 e com o chamado rascunho, praticamente estava lá tudo, só faltava, enfim, só que há 3 anos veio um resto e partes mais difíceis, as pontas dos cromossomas, etc. Portanto, este Craig Venter foi o homem que emperrou essa empresa. Depois disso, ele dedicou-se a várias coisas com a sua empresa. Dedicou-se, tinha um iate que andou a recolher plâncton no mar, recolhendo bactérias e vendo biodiversidade e procurando bactérias que fossem para produzir meios de energia, quer dizer, biocombustíveis, e depois dedicou-se, até já mais recentemente, fundou novas empresas para as questões da longevidade. Ele enfim, teve estas armas, mas a ideia dele era poder, com base no conhecimento da genética, hipótese, viver mais tempo. A questão dos diagnósticos é importantíssimo. Portanto, vivemos, talvez um dos maiores acontecimentos do mundo. Como preventivo também de doenças. Sim. Hoje em dia... Um caso conhecido. A Angelina Jolie, em 2013, se não me engano, ela faz uma mastectomia total sem ter cancro na mama. Exatamente. O que ela tinha era 2 coisas. Primeiro, o gene que era propício, lhe dava uma probabilidade relativamente elevada de ter o gene BRCA. Segundo, isso pode-se, numa sequenciação de genoma, ver-se, isso até, escusa de ver o genoma todo, pode ser direto àquele sítio. Mas, mais do que isso, ela tinha uma história familiar com vários casos de cancro da mama e dos ovários, o que significa que foi um caso muito mediático. Na altura havia empresas até a tentar patentear genes, e depois houve um tribunal que cedeu, os genes, em particular esse BRCA, não são patenteáveis e, portanto, foi também um resultado do projeto de genoma humano. Politicamente acordou-se, os tribunais também defenderam essa posição, que os genes são propriedade nossa, dos humanos, é público. Portanto, nós é que decidimos o que fazer. No dia em que os tribunais disseram não pode ser patenteado, aconteceu, muitas empresas que tinham apostado nessa coisa, tirar dinheiro das patentes e vender informação com base no conhecimento genético, caiu imediatamente o valor dessas empresas. E, portanto, o projeto público foi importante, mas este foi o grande concorrente privado que fez com que o projeto público, digamos, acelerasse e chegaram ao fim empatados no photofinish, no final da corrida. Portanto, foi não apenas um bioquímico importante. Sim. Do outro lado, no início do projeto, estava o James Watson, também morreu há pouco tempo. Um dos descobridores, em 53, da estrutura. Uma coisa é a estrutura em dupla hélice e outra coisa é, com técnicas inovadoras, saber qual é a letra. São 4 letras apenas, qual é a sequência exata das letras que faz, digamos, aquilo que é, por um lado, comum e, por outro lado, diferente em todos nós. No fundo, está lá o livro de instruções de todo o nosso corpo. Vamos falar também, professor, vai-nos falar deste diferente que opõe Elon Musk contra a empresa que o próprio ajudou a fundar. Isso o que é mesmo, que está em causa? Está a correr, enfim, o processo já tem uns anos, mas agora chegou a vias de facto, chegou ao final, está em tribunal, numa cidade de Oakland, na Califórnia. Compareceu o Elon Musk e o Sam Altman. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, que tem várias empresas, entre as quais a Tesla, a SpaceX, etc. Mas que
enfim, fez um processo contra a OpenAI, que ele, de facto, como diz, ajudou a fundar, e o processo é porque ele diz que o acordo que tinham era que se tornasse uma empresa caritativa, quer dizer que era fazer investigação para bem da humanidade. Era nisso que ele tinha posto o dinheiro, era isso que estava escrito, e o que ele diz é que houve um grupo, e culpa diretamente o Sam Altman, embora o processo seja contra a empresa, pedindo indenização, dizendo que ele desvirtuou a empresa, dizendo que faltou, no fundo diz que foi enganado, e solicitando que o código não seja fechado, que não possa fazer lucros, pede de facto, uma série de coisas. Agora, há uma juíza que vai ter de decidir, está a ouvir os dois, e os advogados, etc. Estamos num processo muito caro, mas ainda este mês vai-se saber, porque depois pode haver recursos, como é, os tribunais americanos são demorados e caros, mas vai-se saber, e com a ajuda de um júri, quem é que tem razão. Isso é importante, entre outras coisas, para saber o que é público e o que é privado. Claro. Olha, como na questão dos genes, saber se a inteligência artificial também entra aqui. Também pode fazer aqui. Até porque o OpenAI é uma empresa capital fechado, mas que pensa entrar na Bolsa este ano. E, portanto, o valor dela vai ser maior ou menor conforme, digamos, este julgamento, se eles têm direito ao segredo, quando de início era um grupo de vários empresários de vários ramos que queriam, de algum modo, fazer um laboratório. A expressão era deles, para bem da humanidade. Muito bem. E para fechar, a sugestão de livro da semana? Tem a ver com genómica também, porque trata-se a Árvore da Vida, de um biólogo inglês, do University College of London, Max Telfer. O primeiro livro dele é relativamente jovem, sai na Temas e Debates, que nos tem dado bons ensaios, e está aqui uma árvore, e a árvore é um símbolo. Quer dizer, nós... sabemos, porque a linguagem, as 4 letras é a mesma, o código da vida é o mesmo, partilhamos isso com todos os seres vivos, os únicos que conhecemos estão aqui na Terra, e ele tenta desmanchar, quer dizer, explicar o que é esta árvore da vida. Nós não sabemos como foi a origem da vida, é um dos grandes mistérios da ciência, mas sabemos que deve ter havido um só organismo, que depois se multiplicou, mutações, adaptação ao ambiente, isso é a teoria da evolução, e ele tem, digamos, o essencial sabe-se, não se sabe, é muitos pormenores, e ele trata de explicar essa metafórica árvore da vida, no fundo, a origem de todos nós. Estamos aqui num ramo de um superior, mas somos apenas um pequeno ramo de uma grande árvore que começou com um organismo unicelular, primitivo, há cerca de 3,5 mil milhões de anos. Muito bem. Professor, muito obrigada por ter estado aqui connosco. E até a próxima semana, segunda-feira. Até lá.